A, D, vice-campeão. C, campeão. B, vice-campeão. Série A, desceu. Aí, Série A, ficou 2 anos de Série B, 3 anos de Série B, 2 anos, quinto lugar. No terceiro ano, ele caiu para a Série C. Ficou 3 anos na Série C, no quarto ele caiu para a Série D. Então o CSA fez o caminho de volta bonitinho, quer dizer, feio. E tá lá, bonito é quando sobe, quando desce é feio. Então, o momento do CSA ele é muito difícil, o CSA é grande, tem uma torcida numerosa, tem peso, tem prestígio no futebol do Nordeste, chegou à semifinal da Copa do Nordeste, fez uma bela campanha na Copa do Brasil, tá certo? Então o CSA não pode ficar na situação dessa, quer dizer, o CSA inexistir, o CSA fraco, não pode. É ruim, o CSA fraco é ruim até para o CRB. Eu acho isso. Mas por que, Valmir, é ruim para o CRB? É ruim bem porque cadê a rivalidade? O CRB vai entrar no campeonato para ganhar com o pé nas costas, porque o CSA estava na Série C 3 anos, 4 que não ganha, o CRB levantou um tetra, mais um tetra, o CSA está na Série D, como ter grana para fazer um time forte bastante para disputar a final do Campeonato Alagoano, se presume com o CRB e passar por ele e ser campeão? É possível? É, mas não é fácil. Então, a situação do CSA é boa? Não é. Ela é muito ruim, muito difícil. Mas, Robson Rodas, você está aqui. Você é um homem que tem condições de agregar, de unir, de reunir, agrupar as pessoas. A gente sabe que o CSA tem como fazer isso. O CSA, então, a pergunta, o CSA tem jeito, Robson? Claro, claro. Boa noite a todos os ouvintes dessa maravilhosa emissora, essa bancada maravilhosa aqui, esse time maravilhoso aqui da nossa Gazeta. O CSA, sim, tem jeito. O CSA tem um lema chamado União e Força. E nos últimos 20 meses, o CSA deixou de ter união e deixou de ter força. Porque com a força, ele não estaria na D. E com a união, ele não tinha nem descido para B. Então eu sugiro, eu tenho falado, você me perguntou há pouco tempo, o nosso presidente Rafael Tenório, o nosso presidente Raimundo Tavares, o nosso grande conselheiro vitalício do CSA, Álvaro da Carajás, o Geninho da Casa Guido, o Seu Curveiro, estou dando nomes que está na minha cabeça aqui agora, são homens azulinos, homens de boa cepa, homens de uma integridade muito grande, e a gente precisa do Rafael, a gente precisa do Raimundo, como a gente precisa do Conselho Deliberativo, como a gente precisa do presidente Ney e de todos os conselheiros do CSA, que devem se unir agora muito mais para a gente buscar o CSA, infelizmente, dessa barca furada aonde ele chegou. Infelizmente, não era para estar nessa situação, porque o time teve uma sequência de jogos na primeira fase da Série C muito bem, e depois na segunda fase a gente teve diversos problemas, e esses problemas não só dentro de campo, mas também extra-campo, que atrapalhou exclusivamente o CSA. Robson, boa noite. Você, no que tem conversado com essas pessoas, né, influentes hoje dentro do clube, ex-presidentes, que são conselheiros, o próprio Rafael Tenório, o que é que você acha que pode acontecer para que, nesse período agora que a gente está vivendo, se escolha um nome para a presidência do clube, ou se o seu nome é defendido por esse grupo como o ideal realmente para assumir os destinos do CSA? Em que pé se encontra essa situação? O que é que você tem visto? Como considera esse momento? Na realidade, eu estava na condição de ser o sucessor, de sequenciadamente, como vice-presidente executivo, eu estaria na linha sucessória de imediato, de forma legal, porque eu serei o vice-presidente do CSA. Mas a reunião do Conselho Deliberativo, ela foi feita tipo uma rede de arrasto. Foi todo mundo no mesmo bolo. Lembre-se, se tivessem chamado o vice-presidente e conversado com o vice-presidente, eu teria, de forma bem clara e bem precisa, dito que forma eu gostaria de, junto com o Conselho, de fazer essa transição. Eu, na realidade, ainda não renunciei, como eu disse a você em primeira mão, Warner, que eu tive que pegar a certidão de posse
de homologação da forma que foi referendado pelo Conselho o meu nome em setembro de 2024 para vice-presidente do CSA, não estava registrado o ato em cartório. Eu fui pegar essa certidão para poder validar os meus atos, todos assinados pela base, eu como representante vice-presidente, a base subordinada a mim. Então eu tinha que validar esses atos, muitos atos de jogadores, de profissionais, etc, etc. Tive a surpresa de o ato não estar validado. E pedi, eu estou aqui inclusive com o material do cartório, o cartório ficou de entregar até sexta-feira uma certidão dizendo que eu fui homologado, referendado pelo Conselho Deliberativo do CSA por unanimidade, em setembro de 24, vice-presidente executivo. E aí, eu não fui chamado para a reunião do Conselho, entrei na mesma barca, entrei na mesma tuia, entrei na mesma rede de arrasto dos demais, até o vice-presidente. Eu achei até que foi uma forma deselegante. Eu acho que uma forma deselegante, porque eu sempre tratei o CSA e aqueles que fazem o CSA de uma forma muito cortês. Marlon? Eu queria primeiro agradecer a presença. Epa. Estou no ar agora? Não, tá não, Marlon. Agora na capital Alagoana são 7h11. Diga aí, Matheus. Ou não, vou perguntar aqui pro Robson Alves. Boa noite, Robson. Prazer estar aqui falando com você. Pegando um pouquinho do gancho da pergunta do Arne, o Arne perguntou como é que está em pé desse processo do presidente do CSA, mas eu queria saber em qual pé está também o planejamento de futebol do CSA, você que está lá dentro. Porque a gente observa os outros times já trabalhando, a gente vê aí o Asa começando a tratativa de renovação de contrato com o seu treinador, outros times que são SAF na Série D já indo atrás de jogador, o Serra Branca indo atrás do Toscano, que é do Asa, enfim. Como é que está esse processo aí de planejar a parte financeira do CSA, orçamento, quem vai ser esse nome e como é que foi essa transição de saída do Jadson Oliveira para essa nova direção de futebol que vai chegar no CSA? Na realidade, a transição ainda não aconteceu, porque foi afastada toda a diretoria na reunião do Conselho, inclusive o vice-presidente, inclusive aquele vice-presidente que não está registrado em cartório, também foi na mesma tuia. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem transição. Jadson Oliveira foi embora, nem voltou para Maceió depois do jogo de Brusque. E não tem transição, o calendário que tem que ser montado de imediato está sob comando do presidente do Conselho, o Ney Ferreira, e que também a ata não está registrada, que também eu estive no cartório ontem e hoje não está registrada a ata do Conselho, como não está registrada a minha assunção de vice-presidente. Veja o nó que existe. E essa transição não existe, nem do executivo, do vice-presidente para o presidente do Conselho, não existe, porque eu estou no mesmo rolo compressor, e não tem a transição no futebol, porque não se paga nada, porque não tem as contas do banco não estão assinando, não estão comprando, mas não estão pagando nada, porque não tem poder de caneta nos bancos para poder fazer as transferências. Não tem a legalidade. Nem o vice-presidente que podia estar assinando. Eu poderia estar assinando o banco, não estou assinando, porque eu estou afastado. O presidente do Conselho, que é o presidente de fato do CSA, mas não está registrado a ata em cartório, também não tem poder de caneta, o CSA não tem transição nenhuma, amigo. Boa noite, Rodas. Agora sim, Vamari, tá tudo ok? Tudo top. Boa noite, Rodas. Primeiro, agradecer a sua deferência em estar aqui no nosso programa. Primeiro, fico estupefato com tamanho amadorismo de um clube centenário. O que você traduz aqui é um guerreiro mal ensaiado e totalmente mal ensaiado. De quem era, mas não era de direito. Enfim, eu não vou nem falar isso porque o torcedor ele deve estar ouvindo isso e imaginando como o CSA se encontra. E o tempo está passando. Mas eu quero fazer uma pergunta para quem viveu dentro do CSA nesses últimos meses e todo mundo se pergunta como aconteceu. Um time que performava, um time que se falava muito em união, numa família, e de repente o sucesso traduziu em incremento financeiro. Está claro, tá a olhos nus aí, o que o CSA ainda tem em caixa é devido a esse momento. E de repente, quando se teve o dinheiro, não acertou nas contratações e de repente desanda para o rebaixamento. Onde você encontra a resposta para traduzir o que o torcedor pergunta a todos. O que aconteceu?
Na realidade, Marlon e todos os ouvintes dessa emissora maravilhosa, desde março de 2025, que nas reuniões de diretoria geral, eu e alguns diretores, nós colocávamos na mesa uma mudança radical na área do futebol, principalmente na área do executivo de futebol. Por quê? Lembramos que em 2024, no escritório do Dr. Marcelo Brabo, nosso diretor jurídico, que também era um dos que clamavam muito essa mudança na parte do futebol, nós demos aquela reviravolta, Marlon, em 2024, que o CSA passou 8 rodadas sem ganhar e a gente conseguiu dar uma sacudida no clube, quando a gente fez uma mudança radical, o professor Christian, o Pastana e mais 10 jogadores, demos uma sacudida. Ali foi uma decisão de colegiado da diretoria. E aí acertamos, o time não caiu. Esse ano, em março e abril, nós tivemos várias reuniões e este vice-presidente, junto com o Marcelo Brabo e outros diretores, clamava a mudança no futebol e que principalmente no executivo de futebol. Que nós chegamos na primeira fase da Série C com 16 pontos, numa tranquilidade, a gente precisava manter a mesma performance na segunda parte da Série C e veio todo esse caminho, essa derrocada, onde a gente via um time, parecia um esquema tático de enceradeira. O time jogava só no meio, girando, 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 e sem fazer gol, e tomando gol, enfim. O que aconteceu no CSA foi, infelizmente, a parte de futebol. A parte financeira, a parte de merchandising, a parte de mercado do CSA andou e andou muito bem. O CSA teve um resultado financeiro maravilhoso, o CSA teve e tem ainda créditos a receber. Conseguimos recuperar o que eu disse primeira mão aqui, nessa bancada, que nós iríamos buscar 2, 3 milhões da Braskem, principalmente com a remoção do campo do CSA para lá, que era a mudança, que ninguém lembrava disso. Nós levamos mais de 3 milhões e 200 da Braskem, coisas que estavam perdidas, e a gente recuperou. Então, financeiramente, o CSA estava muito bem. O que desandou foi a desorganização na área do futebol. Mas não perca o raciocínio, não, só para aprofundar na resposta do senhor. O que faltou? Se essa parte diretiva tinha o entendimento que precisava trocar o executivo, quem não deixou que isso acontecesse? A maioria. Era uma maioria da bancada, da diretoria, era uma maioria que estava apostando ainda na figura do Jadson Oliveira e, infelizmente, o próprio meu amigo Luciano Lessa, que era o executivo de futebol, o diretor de futebol, ainda estava bancando, digamos assim, a permanência do Jadson. Eu não tenho dúvida. Eu fui jogador de futebol, eu fui militar também, e fui treinador de infanto juvenil aqui no Amazonas. A gente sabe, você sabe muito bem, como você muda a história de um jogo dentro das 4 linhas de campo, e a gente sabia que o CSA estava sem performance, e as mudanças do 4-3-3, do 4-2-4, não acontecia de forma organizada, e a gente sabia o motivo. Tinha jogadores que não tinham relação, que não tinham fidelidade com o executivo de futebol. Então a coisa não andava. E a gente clamava e a gente pedia. Resumindo, quem se prejudicou? O CSA. Agora na capital Alagoana são 7h, 19 minutos. Hora certa em Comel. Quem procura preço e qualidade encontra na Comel. Material elétrico das melhores marcas com as melhores condições. Em Comel, Comendador Leão Jatiuque, Recife. O SUV dos seus sonhos está onde? Na Altina Veículo, a sua concessionária Caoa Chery de Maceió, na Durval de Góes Monteiro, 6128, no Jardim Petrópolis. O carro você escolhe se é o Tigo 5X ou o Tigo 7 Pro. Você vai lá, fecha negócio na hora e já sai dirigindo o seu carro, porque lá na Altina Veículo você não espera pelo carro. O carro espera por você. É pronta entrega. Telefone 2123-9090, WhatsApp 991373150 e 993088588. Estamos conversando com o Robson Rodas sobre a situação do CSA. Daqui a pouquinho ele vai responder que foi conversado com o Rafael Tenório hoje à tarde no contato existente entre ele e o ex-presidente do CSA. 7h20, fique ligado, o futebol é aqui.
Uma paradinha e o Bola Quente volta já na Rede Gazeta de Rádios. Bola Quente! Tecidos a preços de fábrica, você só encontra nas lojas Imperador. Tecido algodão cru, com 1,70 de largura, 18,50 o metro. Plástico transparente, gramatura 0,10, 6,90 o metro. Tecido voal para decoração com 3 metros de largura, 10,30 o metro. Tecido juta, 10,90 o metro. Carpete, com 2 metros de largura, 23,90 o metro. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, Centro e Tabuleiro. Ice da Pitu! Que calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce uma tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o Ice da apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Gazeta FM. Serviço decente e eficiente na Compneus para renovar com segurança o seu pneu. A Compneus é revendedor autorizado dos pneus Continental para Alagoas. Venha conferir toda a linha de pneus de cargas, passeios e comprove a qualidade e a tecnologia Continental que o seu carro precisa. Agora vá levar o seu pneu pra economizar na Compneus. Tem qualidade lá na Compneus vai lá. Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro. E esse recado é para quem adora e precisa estar sempre conectado. Planos de internet mais TV mais Wi-Fi com suporte técnico especializado a partir de R$ 59,90 mensais. Isso mesmo, planos a partir de R$ 59,90 mensais. É Acesso 10 cada vez mais perto de você. Siga nosso Instagram, @Acesso10 Telecom ou ligue para o 3529-9550. Acesso 10 Telecom, conectando você ao mundo. Na Carajás Home Center Mangabeiras tem uma galeria de lojas completa para facilitar sua rotina. Tem açaí concept, Cacau Show, Mr. Pretzel, Casa do Pão de Queijo, Restaurante Leve, Veloce e Salgarelli. Quer praticidade? Tem lotérica premiada, Stencel e Servibox. Tudo isso num espaço climatizado, com conforto, variedade e aquele atendimento de primeira. Carajás Home Center Mangabeiras. Tudo facinho pra você. Estamos de volta na Rede Gazeta de Rádios com Bola Quente, um show de bola do Timaço. Bola Quente! É com a gente, galera, mas só 7h, 22 minutos. Ainda temos aqui a opinião do PVC, vai falar sobre qual a vergonha da seleção brasileira. Fique ligado, a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Robson, eu falei aqui que você iria responder sobre a conversa com o Rafael Tenório. Como é que foi? Na realidade... Receptivo? Não, o Rafael é meu amigo. Rafael é meu amigo e eu, nesse histórico todo da queda do CSA, e que Rafael já vinha lá atrás em conversas com alguns diretores, comigo e alguns diretores, com relação às mudanças, desde a saída do professor Igor Magalhães, a chegada do Márcio Fernandes, depois do jogo do Retrô, o Rafael foi muito, digamos assim, ativo na relação com a diretoria, inclusive comigo, e ele alertou. Com a experiência que o Rafael tem, ele alertou, e o Rafael está pronto para ajudar o CSA, como o Raimundo Tavares também está pronto. Eu conversei hoje com o Álvaro da Carajás, eu conversei hoje com o Raimundo, ontem com o Raimundo, para a gente ajudar o CSA. Eu não quero ajudar o CSA como vice-presidente, nem como presidente. Eu quero ajudar como azulino, como eu sempre ajudei, Valmari, como sempre ajudei, Marlon. Porque a minha fase de vice-presidente estaria, digamos assim, de forma continuada, se eu não tivesse entrado na mesma tuia. Se eu não tivesse entrado na mesma rede de peixe de arrasto. Eu fui colocado na mesma onda. Eu acho que foi uma forma muito deselegante que tiveram comigo, porque eu nunca assinei um ato errado dentro do CSA. Para não dizer falta de respeito, né? Respeito, falta de elegância, falta de amizade, de cordialidade, de hombridade, porque eu sempre tratei todos bem, trato bem, e eu não merecia estar nessa rede. E por isso que eu estou lutando no cartório para poder renunciar. Eu ainda não renunciei porque eu não posso. Eu só posso depois que eu tiver a certidão no cartório. Você não vai renunciar a um cargo que você não tem. Exatamente. De tudo que você... Tem de fato, mas de direito não. Direito, né? Agora, no mundo do direito não existe. Agora eu preciso legalizar esse direito,
para poder referendar os meus atos que eu fiz lá dentro da casa. Eu tenho atos assinados como vice-presidente, como diretor da base. E só tem legalidade se eu tiver a certidão do cartório. Agora, sobre o assunto esse aí da conversa com o Rafael, você citou esses nomes todos. São nomes importantíssimos e que poderiam ser colocados como as grandes lideranças do CSA. Mas a liderança ela tem que ser ativa, tem que ser ativada, tem que estar constantemente ali. Na hora existiu alguma coisa que não vai andando bem, aí aqueles líderes, vem cá. Pessoal do executivo, vamos ter uma conversa aqui para botar os pingos nos is, aqui não está indo bem. Eu cito sempre lá do CRB. O CRB é desse jeito que funciona. O CRB funciona assim. Tem lá uma lideranças como Kennedy Calheiros, Fernando Paiva, Carlos Rubens e outros tantos lá, que são líderes, né? O Toroca, quando era assim também, do tempo dele. Então, vem para cá, conversa, traz as pessoas mais importantes para dentro do clube e sustenta o CRB. O CSA tem essas pessoas, mas faltam as lideranças. Você é uma liderança. O que você está fazendo é um trabalho de liderança. Então, você vai levar... O CSA, sai o presidente desses aí, vai ser um presidente. No caso de não sair, você pode haver o quê? Uma comissão para dirigir o CSA, uma comissão com o presidente da comissão, para tocar o CSA, para levantar o CSA, não deixar o CSA onde ele está? Eu entendo... E eu acredito que a bancada vai, até em parte, concordar comigo. O presidente do conselho, o nosso amigo Ney Ferreira, na vacância, porque o afastamento hoje estão afastados todos, inclusive eu, mas o ato não está ainda também registrado em cartório. Não está registrado a minha posse desde setembro de 24, e não está registrado o ato de 3 semanas atrás. Então está todo mundo de forma ilegal, vamos dizer assim. Mas... Clandestino. Mas o presidente Ney é hoje o presidente, de fato, do CSA. Então, com a minha renúncia, quando o cartório me der a certidão, eu vou renunciar. Aí o presidente Ney, com a sua experiência profissional, de vida, um cara abnegado, um cara de bem e direito, deve chamar essas lideranças do CSA. Eu faço questão de ajudar esta parte, porque eu sou azulino, para que a gente tente ver. Ele vai abrir caminho para as eleições em outubro. Já vem o calendário que está atrasado, porque se o calendário está atrasado, tem que começar a trabalhar o calendário, e Marlon sabe muito bem disso. E com que fazer o calendário se ninguém está com a mão na tuia? Com o que vai fazer calendário se não tem ninguém trabalhando, a não ser a cozinha, a base e a segurança? Só isso. Para transformar o seu lar com economia, chegou Renova Tudo, Carajás Home Center, confere as ofertas imbatíveis para você. Piso, revestimento tipo A em Senor, R$ 24,90 metro quadrado. Chuveiro elétrico Lorenzetti, R$ 84,90. Impermeabilizante Tec Plus Top, 18 quilos, 4 solitos, R$ 57,90. Porcelanato tipo A Tecnoglass, R$ 41,90 metro quadrado. Combo, furadeira, esmerilhadeira, Bosch, 10 vezes de R$ 62,99. E ainda tem, comprou no site, no app, você retira com facilidade a sua compra nas lojas Carajás Home Center de Maceió e Marechal Deodoro. Mas aproveita que é por tempo limitado. Vai, Marlon. Robson, se não tivesse esse afastamento pelo Conselho, a Miriam já tinha traduzido para todos que ela renunciaria independente de rebaixamento ou permanência, até porque ela nem contava a possibilidade de ser rebaixada. O discurso seu seria o mesmo? Ou você já estava pronto para dar sequência na gestão que ainda tinha mais alguns anos? Não. O que estava se definido dentro das 4 linhas da executiva era que se a presidente Miriam renunciasse após a Série C, eu mantinha como vice-presidente até 2027, aonde teria as eleições gerais. Nas eleições gerais, eu não seria candidato à eleição, porque eu estava na chapa como vice da gestão da Miriam. E se ela renunciasse, eu era bem claro. Eu fui bem claro, a Miriam está aí viva e sabe disso, e o Conselho também sabe disso.
todo o conselho, inclusive o presidente Ney, sabe que o meu discurso era esse, Marlon. Se a presidente renunciar, eu renuncio com ela, que eu sou vice-presidente dela. Mas por questão de honra e de questão de respeito. E lealdade também. E lealdade. Mas, se a presidente me chamasse, o presidente do conselho me chamasse, os conselheiros me chamassem, esses amigos abnegados, leais ao CSA, essa comissão de peso do CSA, me chamassem, você continua, seja leal ao CSA. Eu seria leal ao CSA. Nesse afastamento que o conselho fez, se o conselho tivesse me chamado de forma elegante, cordial, Robson Rodas, você dá sequência ao mandato até 27, claro, Marlon, que eu iria. Claro que eu iria. Eu fiquei chateado que eu fui tratado de forma deselegante. E vocês não sabem por que é que eu fui de forma deselegante tratado. Está aqui na minha carta de renúncia. Eu digo claramente aqui na minha carta de renúncia que está aqui. Você pode ler? Vou ler. Eu digo que eu poderia ter sido chamado, ou naquela reunião da Assembleia, ou em outro momento, ou antes ou depois, e dissesse, Rodas, você assume interinamente nessa transição? Claro. Eu era o sucessor legal. O pessoal, o que ficaram chateados, e eu vou lhe pedir várias vênias para não citar nomes, mas ficaram com raiva de mim, porque eu fui dar apoio ao CSA quando o CSA estava morrendo. O Arne Oliveira, testemunha viva. Como é a história? Eu, Robson Rodas, liguei para 4 diretores da executiva, que eu não vou citar nomes, por questão de ética e de amizade, para 5 conselheiros e disse, olha, vocês me perdoem, mas eu vou interagir com o futebol. Eu vou conversar com o professor Igor, conversar com os jogadores de forma coletiva e individual, e fiz isso, e o Arne estava comigo. Quando da saída do Luciano, né? Da saída do Luciano. E aí, botaram carinha de bebê e de ódio para mim, e ninguém me liga, ninguém me ligou mais. Eu virei o Satanás dentro do CSA. Só porque eu fui ajudar o CSA, eu trabalhei o jogo da Ponte Preta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ele e o Arne estavam lá, trabalhei treino de sexta, treino de sábado, treino de domingo, com os jogadores full time, conversando aqui, ó. Embargos auriculares com os jogadores, com o professor Igor. Fui pro hotel, do hotel eu fui no ônibus para o jogo. Quando o CSA ficou com 11 jogadores, ou seja, era para ganhar o jogo, era. Começou a enceradeira de novo, levou 2. Entendeu, velho? E aí veio o jogo do Brusque. Eu queria salvar o CSA. Não queria que o CSA subisse. Eu queria que o CSA não caísse. E aí me deram as costas. Sabe por quê? É porque se o CSA, todo mundo que estava lá, entendia, isso é a minha dedução, entendia que o CSA subia. Queria ficar entre os 8. Ele estaria lá. E passaria para subir para a Série B. Era esse o entendimento que eles tinham lá dentro. No momento que você chega, para elas ficarem assim, pô, se ele fizer isso aqui, o CSA subir, o mérito não vai ser da gente, vai ser dele. Isso a gente não quer. Aí isso é o castigo. Vem de... Aí vem o castigo. Tá entendendo? Porque é o seguinte, para que isso? Se o CSA interessa se é o Rodas, se é o Rafael, se é o Marlon Araújo, se é Álvaro, qualquer um que é azulino, o cara tá lá, apoia quem tá lá, recebe para somar, meu Deus do céu, fica... E eu quero dizer aqui... Só vaidade. Só vaidade. E eu quero ser mais sincero ainda a toda a nação azulina e a toda Alagoas, a nossa terra e essa emissora maravilhosa e esse programa de audiência fantástica. A então presidente Miriam não me ligou, não me pediu para eu cumprir nenhuma missão no futebol. Doutor Elcio e todos os diretores não me pediram, ninguém me pediu. Eu, Robson Rodas, sentindo o cheiro da desgraça,
Eu liguei para 4 diretores, colegas meus da executiva e 5 ou 6 conselheiros, que um dia eu nominarei, mas não agora, e disse: amigos, eu estou indo tentar salvar o Azulão, porque o Azulão está para derrocada. E eu tive a felicidade do Arno Oliveira estar no dia que eu cheguei lá. Ele viu, sexta, sábado, domingo. Eu fiz tudo para que o CSA não entrasse nessa derrocada. E aí, eu não sei se porque achavam que eu tinha sido convidado pela presidente, ou por A ou por B, ou por C ou por D, me deram as costas, me trataram deselegantemente a partir dali, e o CSA caiu. Rapaz, é triste, né? Como as pessoas se colocam acima do clube, né? Acima do clube. Pode ser um negócio desse. Agora na capital alagoana são 7h, 36 minutos, promoção Pinto e Coral com carga total Casa Jardim a cada R$100 em produtos Coral. Concorra a R$30 mil. Que grana, hein? São 3 cartões carregados com 10 mil cada um para você gastar nas Casas Jardim. Promoção o ano inteiro, todo ano. Muito bem, agora só são 7h36 minutos. Matheus, tem alguma pergunta? O Arne tem? Sim. O Matheus... A expectativa, Valmarinho, aqui no chat, em tudo, é a leitura da carta. Você está deixando para o final, mas... Ele vai ser lida a carta, viu? Vai ser lida a carta. Com o apoio de Rafael Tenório, Raimundo, um grupo forte, você teria tempo para assumir a presidência do CSA? Você teria essa disposição? A sua família concorda que você assuma esse compromisso com o clube? Ou você prefere ficar acompanhando, dando apoio, como você deu, inclusive, no aspecto até logístico lá no ambiente do CSA? Qual é a sua situação com relação a isso, Rodas? Na realidade, hoje, eu estou afastado, né? Sim, claro. Eu estou me legalizando para poder sair. Eu acho que o presidente Ney e a comissão, né? A comissão designada pelo Conselho terá 2 meses aí para chegar a uma eleição de outubro, para poder, antes, durante e depois, preparar o calendário e preparar toda a programação para o início da temporada, o campeonato alagoano, etc. Eu sou azulino, sou apaixonado pelo Azulão, sou soldado do Azulão, estarei à disposição do Azulão, para qualquer comissão. Se o presidente Ney me chamar amanhã, e todos os conselheiros, e essa comissão, e eu, Álvaro, Raimundo Tavares, Rafael Tenório, eu lembro outro cara abnegado que também é um cara decente e azulino, Augusto Farias, que é um cara que tem uma cabeça maravilhosa. Eu estou dizendo esses nomes a essa bancada aqui para mostrar que todos nós somos azulinos. Eu não vou deixar de ajudar o Arne, o CSA. Eu não vou estar presidente porque eu era e não sou. Eu era o vice e não fui. Entendeu? Claro. Se eu tivesse sido, na pergunta do Marlon, se eu tivesse como vice, eu estava na sucessão. E eu estava completando o mandato da Miriam até 27. Essa experiência do futebol lhe dá uma motivada para, se for convidado a assumir o futebol para a temporada de 2026? Dá sim, Marlon. Dá uma motivada muito grande. Eu vivi 4 dias no futebol e você é uma águia no futebol. E eu digo, eu nesses 4 dias que eu vivi lá dentro, eu senti que o futebol, você, o líder, o executivo, Valmari, ele tem que bater na mesa, ele tem que chegar junto do jogador de forma coletiva e de forma individual. A gente chama na justiça embargos auriculares. A gente tem que ter as conversas com os atletas separado, e isso motiva, porque a forma de desmotivar o CSA era o que estava acontecendo lá dentro. Era um clima de forma totalmente fora da união. O grupo era totalmente desagregador. E a bola não entrava. O time virou uma enceradeira. Robson, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, porque senão o bicho pega, Matheus. Eu só vou fazer essa pergunta depois. O SUV dos seus sonhos está onde? Na Autoestima Veículos? É claro, o Tigo 5X, o Tigo 7 Pro. Tá bom? A equipe de vendas está lá esperando por você. A recepção é VIP. O carro é o mais bonito do Brasil, o melhor design. É carro nacional, categoria internacional.
Tigo 5X, Tigo 7 Pro. Estão lá esperando por você. Você fecha negócio, seu usado vale mais na aquisição de um desses carros e de toda a linha Tigo da Autochina Veículos. Durval de Góes Monteiro, 6128, no Jardim Petrópolis. 7h, 40 minutos, hora certa em Comel. Quem procura preço e qualidade encontra na Comel. Material elétrico das melhores marcas com as melhores condições em Comel. Comendador Leão Jet Recife, fique ligado. Futebol é aqui. Uma paradinha e o Bola Quente volta já na Rede Gazeta de Rádios. Bola Quente! Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Gazeta FM! Ai, se dá pitu! Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce a tua garrafa. Ai se eu te pego, não sobra nada. Desce mais um aqui, eu vou levar pra casa. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Beba com moderação. Quinzena Casas Jardim Coral. É promoção com carga total. Massa corrida Coral balde de 25 quilos, R$ 62,00. Rende muito balde 20 litros, R$ 289,00. Manta líquida Verde Bem Coral Mactra, R$ 269,90. Coralar interno lata, branco e gelo, R$ 178,00. E galão Coralar qualquer cor, só R$ 49,50. Tá chegando a hora do sorteio, é neste dia 24. Pinte em até 10 vezes e concorra a R$ 30.000 em 3 cartões carregados. Com Coral é carga total. Em Maceió e Arapiraca, Casas Jardim é Jardim Tintas. O som é digital. A rádio é Gazeta FM. Estamos de volta na Rede Gazeta de Rádios com Bola Quente, um show de bola do timaço. Bola Quente! Gente, galera, olha, ontem a seleção brasileira jogou a sua última partida nas eliminatórias, perdeu para a Bolívia 1-0, gol de pênalti. E perder para a Bolívia, seja ao nível do mar, seja entre nuvens, lá em cima, lá perto do céu, 4.100 metros de altitude, é brabo para se jogar futebol ali. Mas o Brasil perdeu e ninguém gosta. Já começa a botar defeito no trabalho, não é? Lá o avião não pousa, lá o avião estaciona já. Já chega... Valeu, Mário. Então vamos então ouvir Paulo Vinícius. A vergonha não foi o jogo contra a Bolívia. Jogar na altitude, jogar mal. Mas jogar a 4.150 metros de altitude, não é aqui que está a vergonha. A vergonha foi toda produzida pela gestão anterior. A gestão de Naldo Rodrigues, que procrastinou na substituição de Tite, que demorou para resolver o técnico interino, que teve um outro interino que foi Ramon Menezes e depois Fernando Diniz, e depois contratou Dorival Júnior, e só então, quando já estava caindo de maduro, é que chegou o Carlo Ancelotti. Não dá para eximir Ancelotti de responsabilidade pela atuação ruim que o Brasil teve na Bolívia. Mas o resultado, pior campanha da história do Brasil nas eliminatórias. Se fosse nas eliminatórias passadas, como eram antes, o Brasil iria para a repescagem. Tudo isso é responsabilidade de 4 anos trágicos do futebol brasileiro. E essa história de você dizer vai classificar de qualquer jeito, é bom prestar atenção. Porque para quem era primeiro, terminar em quinto, para terminar em sétimo, são 2 degrauzinhos para baixo só. Planejamento, trabalho para voltar ao lugar que é do Brasil no futebol mundial e que hoje o Brasil não está. A pergunta é se dá tempo de estar durante a Copa do Mundo do ano que vem. Paulo Vinícius Coelho, PVC, para Central Gazeta de Notícias. PVC de volta amanhã aqui no Bola Quente, todo dia de segunda a sexta está com a gente aqui. E todo dia de 12h30 a 2h da tarde na Gazeta News, canal 525 da NET. E claro, você tem o Gazeta News Esportes com o Orlando Batista e o Matheus Guimarães. Agora, mas só são 7h44 minutos. A sua pergunta é agora, Matheus, toca. Robson, você falou muito sobre o nome de duas pessoas importantes na história do CSA, o Raimundo e o Rafael Tenório. E dentro dessas suas conversas com essas duas personalidades, qual
qual foi a sua ideia e dessa sua ideia para eles, qual foi o retorno? Foi sobre eles assumirem o futebol, uma ajuda mesmo com a personalidade deles lá dentro, a liderança que você citou, de estar junto com o elenco, de estar mostrando o caminho, porque os dois subiram o CSA para a Série B, então fizeram esse caminho do CSA muito bem feito no meio da década passada. Qual foi essa conversa? Foi para Raimundo voltar pro futebol? Foi para o Rafael Tenório, seu investidor? Qual foi esse teu da conversa com essas duas personalidades? Não, Matheus, na realidade a conversa com a figura maravilhosa do Rafael Tenório e do Raimundo Tavares é uma conversa da gente não abandonar o CSA. É da gente segurar o caixão e não deixar sepultar. É segurar o CSA, independentemente de ser presidente, ser vice, ser diretor, ser bancador, enfim, ajudar o CSA de forma física, presencial e até financeiramente. Mas é ajudar é não abandonar o CSA. A questão de quem vai ser o presidente estará a cargo do presidente Ney do Conselho. Não vai ser o Rafael, não vai ser o Rodas, não vai ser o Raimundo, o Augusto Farias, o Álvaro da Carajás, que vai dizer que o presidente desse time é um ou é outro. Não, o Rafael já está disposto a ajudar. Mas tem uma coisa, Robson. O presidente tem que estar em sintonia com esse grupo disposto a levantar o CSA. Eu acredito que sim. Não tem sentido ser diferente disso. E quem seria esse nome que estaria alinhado com esse departamento aí de Grandes Azulinos? Vai aparecer. Vai aparecer. Eu acredito que o presidente Ney estará alinhado comigo, inclusive, e com esses grupos que eu citei, esses Grandes Azulinos. Dentro do nosso grupo de conselheiros, dentro do nosso grupo, tem grandes nomes para ser presidente do CSA. Por exemplo, eu seria o presidente até 2027. Eu só não sou o presidente até 2027 porque eu fui caçado. Eu fui colocado numa cesta de peixe, numa rede de arrasto. Eu repito que é uma rede de arrasto. Fui no meio. Deselegantemente eu fui tratado que nem um peixe velho, gordo, ceborenho. Porém, eu digo um negócio a você, eu era o presidente de fato e de direito na renúncia da presidente Miriam, ou até no afastamento dela pelo conselho. Se o conselho, de forma elegante, me chamasse e me chamasse para a missão, eu dava continuidade da missão. Mas hoje tem quadros bons dentro dos conselheiros, tem quadros bons azulinos, esquecendo o meu nome, o nome do Rafael, o nome do Raimundo. Aí o Rafael tem tanta atividade, e Rafael, a partir de hoje, já assumiu a presidência da ADED, a presidência da Associação do Polo Luiz Cavalcante lá. O Rafael é um cara dinâmico, é um cara que tem 8 mil problema na cabeça dele. O Raimundo é um cara que também tem grandes atividades na pecuária e em outras atividades dele. Enfim, Augusto também. Mas eu vejo o nome, eu estou falando como Azulino e como amigo dele, eu vejo o nome muito bom com esse apoio a essa bancada, o Arner, Matheus, Valmari, Marlon e todos os alunos, toda a massa azulina. Eu vejo o nome que, se o presidente Ney achar conveniente, junto com os demais conselheiros, colocar na mesa com o apoio meu, dele próprio, do presidente Ney, e desses ilustres azulinos, Rafael, Raimundo, Augusto, tem o nome do Geninho, da Casa Guido, que é um cara de bem, que é um cara... Quem é que não queria um Geninho como presidente? Quem é que não queria um Geninho como vice-presidente? Um cara do bem, um cara decente. Participa das atividades do clube. Participa das atividades do clube. Ele aceitaria isso? Ele toparia? Aí é o outro passo, né? Uma coisa de cada vez, né, Robson? É o nome de consenso, porque é um cara de bem, um cara investidor do CSA, azulino, empresário, homem de bem, homem de família. Aí o CSA precisa disso. Vai com a família para os jogos, pontual. Agora, a carta. Chegou a hora, torcida, a carta vai ser lida. Na realidade, essa carta aqui é uma carta que já era para estar protocolada no Conselho. Isso. Mas eu só posso fazê-la de forma legal quando eu tiver com a certidão do cartório. Para anexar ela. Para anexar, inclusive, ela aqui. Aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do Centro Esportivo Alagoano, senhores presidentes dos conselhos e senhores conselheiros, quando decidi dar um suporte ao futebol profissional do CSA para os jogos contra a Ponte Preta e o Brusque, foi no único intuito de tentar salvar o nosso azulão.
naquele momento crucial que o nosso time estava vivendo. E mesmo assim, avisei um dia antes, por telefone, aos meus amigos da diretoria e meus amigos do Conselho Deliberativo, sobre o motivo real dessa missão específica minha, exclusivamente minha, no futebol profissional, nesses 2 jogos decisivos. Inclusive, ressalto, que não fui convidado pela presidente e muito menos por ninguém da diretoria executiva e também do Conselho Deliberativo para essa missão. Pasmem todos. A partir dessa data, fui abandonado por todos os amigos citados acima. Como vice-presidente do CSA, a única atividade exercida foi exclusivamente com a base e os esportes olímpicos, que mesmo com parcos recursos e sem logística praticamente nenhuma, conseguimos um calendário de vitórias para nossas equipes do futebol mirim. Esta decisão, nesse momento, não está sendo fácil pelo amor que temos pelo nosso azulão. Mas, infelizmente, na reunião do Conselho, fui tratado de forma deselegante e fui inserido dentro de uma grande rede de arrasto de peixe podre, só porque tentei ajudar o CSA no seu último suspiro na Série C. Venho por esta formalizar a minha renúncia ao cargo de vice-presidente executivo do Centro Esportivo Alagoano, com efeito a partir desta data. Agradeço a todos pela parceria e desejo boa sorte à frente do nosso amado azulão, com a proteção de Deus daqui para frente. Tenho dito. Tá aí, torcida do CSA, a carta renúncia de Robson Rodas, que não renunciou ainda, porque no momento ele não é oficialmente vice-presidente do CSA. Pode ser um negócio desse? Meu Deus do céu. Infelizmente eu nem sou vice, nem sou presidente. Respondendo o querido Marlon, eu estaria como presidente agora, até 27. Mas não quiseram, entregar a Deus e bola para frente. Muito bem, Rodas. Daqui a pouco eu vou lhe liberar. Agora em Maceió são 7h52, fique ligado, futebol aqui. Uma paradinha e o Bola Quente volta já na Rede Gazeta de Rádios. Bola Quente! Quando alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Gazeta FM, primeiro lugar no Ibope. Gazeta FM. Aproveite as promoções do Borrachão Industrial. Mangueira de LED várias cores, 9,39 o metro à vista. Climatizador Vitisol, 35 litros, 220 volts, 869,90 à vista ou 999,90 em 10 vezes no cartão. Compressor de ar profissional 110 litros SUS, 3.339 à vista ou em 10 vezes no cartão de 3.799,90. O Borrachão Industrial, Farol Centro e Jatiuca, 3336-4646. O Borrachão, mais de 40 anos de qualidade e tradição. O Nordeste compra aqui. A Comercial MB tem novidade no ar. Novos parceiros para te ajudar. Control ID, controle de acesso, antenas, leitor biométrico, cancelas e catracas. FC Fontes, Fontes, Nobreak, energia sem igual. True Flex, fibra ótica de alta conexão. Yale Smart, fechadura com inovação. A Comercial MB está com tudo. Mais tecnologia, mais qualidade, mais solução para você. Sempre a inovar. Os melhores parceiros para te conectar. Comercial MB, conectando você ao futuro. Gazeta FM. E esse recado é para quem adora e precisa estar sempre conectado. Planos de internet mais TV mais Wi-Fi com suporte técnico especializado a partir de R$ 59,90 mensais. Isso mesmo, planos a partir de R$ 59,90 mensais. É Acesso 10 cada vez mais perto de você. Siga nosso Instagram, @Acesso10 Telecom ou ligue para o 3529-9550. Acesso 10 Telecom, conectando você ao mundo. Material elétrico é na Incomel. As grandes marcas como a líder mundial em cabos Prysmian, para quem busca qualidade e segurança com orientação de quem entende. Material elétrico é na Incomel. Ai, se dá pitu! Calor esquentou tudo, a galera quer dançar. Tá todo mundo feliz e o que não pode faltar, só um apito pra completar. Aqui com o apito remix, tudo fica massa. Ai que calor, desce a tua garrafa. Ai se eu te pego,
Beba com moderação. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Gazeta FM. Estamos de volta na Rede Gazeta de Rádios com Bola Quente, um show de bola do Timaço. Bola Quente! Bola Quente com a gente, na capital alagoana, são 7h55. Notícia, você sai em nome de quem, Wagner? A de Mota Piscinas, onde você tem cloro granulado, HTH, balde com 10 quilos, R$360. 3221-9048, toca! Produtos químicos, cloro líquido Mota Piscinas. Distribuidor dos produtos HTH, Genco, Jacuzzi, Hidroal, Sodramar e Danco. Promoção cloro granulado HTH, balde com 10 quilos, R$360. Mota Piscinas, Francisco de Menezes Cambona, telefone 3221-9048. Mota Piscinas, dividimos nos cartões de crédito, entregamos em domicílio. Mota Piscinas, 3221-9048. Robson, por favor, esses minutinhos aqui finais ficam para que você possa falar aquilo que a gente não perguntou e que você gostaria de dizer ao torcedor do CSA. Obrigado, e nessas considerações finais eu quero aproveitar e dizer à massa azulina que vamos continuar amando o CSA, unidos pelo CSA, lutando pelo CSA, e eu conclamo aqui de alto e bom som a todos aqueles nomes, Valmari, que citamos aqui, Álvaro, Geninho, o seu Curvelo, Rafael, Raimundo e tantos mais, Augusto Farias, e tantos mais, Carlinho Marechal, e tantos grandes azulinos, Rosiel, Lumário, esses grandes azulinos. Vamos nos unir junto com o presidente do Conselho, Ney, para que a gente faça, não uma comissão que foi estipulada, uma comissão para apurar e averiguar e investigar e diligenciar e delegar uma comissão criteriosa, digna, honrada, decente para salvar o CSA, para designar um presidente probo, decente, que faça o azulão voltar para onde nunca deveria ter saído. Que una e aceita a união de todos, né? Que una e não tem inveja do sucesso dos outros. Meu Deus, esse é o CSA. Esse é o CSA, infelizmente. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Estarei à disposição, Matheus da bancada, Marlon, Valmari, o Arne e todos. Estarei à disposição como azulino. Sim. E como parte da comissão de salvar o CSA. Sempre salvar o CSA. Salvar o CSA. Salvar o CSA sempre. Não como presidente, porque eu era vice e não vou ser presidente. É verdade. E essa volta do Rodas fez ele se aproximar de todos nós, né, Valmari? Que é muito importante. Vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui, o Timaço aqui, a Gazeta, que joga junto com o futebol de Alagoas. Esse é o momento de reforçar o CSA, porque o CSA não pode chegar onde ele chegou. Vai para onde agora o CSA? O CSA não pode cair mais além do que ele está. Ele tem que voltar, tem que subir. Então, trazer esses nomes aí, um a um aqui, ouvi-los, evidentemente respeitando cada um. Se o que não quiser vir, não quiser falar, a gente respeita, mas quem quiser falar, a gente vai abrir o microfone para essas pessoas aqui. Com a sua ajuda, viu, Robson? Tamo junto. Sempre isso, viu? Pode contar comigo que eu estarei junto com esses abnegados. Repito, com o presidente Ney do Conselho, que é hoje o presidente de fato e amanhã será de direito. Valeu, então. Estamos completando mais um Bola Quente, abraçando a você. Antes, mandando esse recado aqui. Argamassa AC3, agora é piso sobre piso por R$24. Só a Casa das Argamassas tem em 7 endereços em Maceió. Tem Casa das Argamassas também em Massagueira, lá no município de Marechal Deodoro, e também em São Miguel dos Milagres. O telefone é 3316-2999. O Bola Quente volta amanhã às 6 da noite, daqui a pouquinho de volta à comunicação do Valmir Oliveira com o show da Gazeta. Tchau, galera! Diz aí, qual é a rádio que você sintoniza no trabalho? Gazeta, a primeira.
Você é um vencedor. A sua constância e o seu empenho merecem um lugar com nota máxima. Sua superação e motivação merecem um lugar que te faça evoluir todos os dias. Sua atitude e coragem merecem um lugar que abre as portas para todos. O seu esforço merece SESMAC. Escola, cursinho, isoladas. Chegou a hora de todo esforço ser recompensado. Vestibular SESMAC 2025.2. Inscreva-se em sesmac.edu.br. No segundo piso das lojas Imperador tem tecidos com preços imperdíveis. Tecido Sacaria, R$ 6,95 metro. Tecido